Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Acadêmico. Nosso assunto de hoje é o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Eu sou Kevin Carvalho, estudante do curso de jornalismo, e para nos acompanhar nesse bate-papo nós temos o professor e gerente de qualidade do UNIT Sergipe, Antônio Minoro. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Kevin, pela oportunidade de estar participando desse podcast e esclarecer, as dúvidas sobre o ENAD. Então vamos lá. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar a falar do ENAD, você poderia explicar o que é esse exame e qual a sua função no âmbito acadêmico? Vamos lá, essa pergunta é crucial. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ou seja, é um exame que fala muito mais sobre o aluno, a aprendizagem do aluno. E o impacto desse exame, ele é fundamental para que possa aferir, além do conhecimento que o aluno tem, adquirido ao longo do seu processo, ao longo da sua jornada acadêmica, é uma forma do MEC, verificar como as instituições estão preparando esses alunos para o mercado de trabalho. Então, é um exame que já nasce lá em 2004, ou seja, já temos aí 20 anos, e ele, ao longo desse tempo, ele vem justamente trazendo informações muito relevantes para a sociedade brasileira e, claro, para a melhoria da qualidade do ensino superior. Você comentou sobre o MEC. Você poderia falar um pouco de como o Ministério de Educação utiliza a nota dos alunos no exame e como é atribuída essa nota à universidade? Perfeito, Kevin. Então vamos lá. Desde 2004, há uma preocupação do MEC, além de avaliar a aprendizagem dos estudantes, também avaliar os cursos e as instituições. Então, cada um desses atores, tanto o estudante, o curso e a instituição, eles recebem uma nota, a partir desse exame, tá? Então, o ENAD, ele avalia as competências que o aluno adquire ao longo da sua jornada acadêmica, e essas competências avaliadas, elas passam pelo crivo de questões voltadas para a formação específica do estudante, ou seja, questões, vamos dar o exemplo de jornalismo, questões voltadas para o jornalismo e também questões voltadas à formação geral de uma área como um todo, ou seja, uma área de humanas, área de exatas e da saúde. Para os cursos, além dessa avaliação do estudante, é posto também a avaliação do corpo docente, como esse corpo docente está distribuído em relação à sua titulação e o regime de trabalho, e também a percepção dos estudantes sobre o seu processo formativo. E para a IES, ela junta todas essas informações, e aí temos o conceito dos cursos e também temos o conceito institucional da pós-graduação estrito sensu. Então, a partir dessas duas notas, da graduação e da pós-graduação, sai a nota da instituição. Interessante. E de que forma acontece essa avaliação? O que é cobrado dos alunos pelo MEC? No momento atual, a avaliação ela acontece de 3 em 3 anos para um determinado grupo de curso. Então, por exemplo, estamos no ano de 2025. Então, em 2025, nós temos a avaliação dos cursos. Vou dar alguns exemplos aqui. Direito, jornalismo, os cursos da comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, de administração e os tecnológicos de gestão. Então, esse grupo de cursos é avaliado nesse momento. Os alunos que estão se formando neste ano, deste ciclo, eles participam desse exame, tá? E aí, depois de 3 anos, volta esse grupo de cursos também a ser avaliado. E o que acontece no ano seguinte, 2026? Vem um novo grupo de cursos, por exemplo, da saúde e das engenharias. E em 2027, aí vem um outro grupo de cursos, por exemplo, da área de TI. Então, o ENAD ele acontece de 3 em 3 anos para um determinado grupo de cursos. Minoro, mas essa avaliação, ela é só uma prova que os alunos realizam? E sobre a seleção desses estudantes, são todos os alunos de um curso ou são alguns específicos que são escolhidos? Boa pergunta, ou melhor, boas perguntas, Então vamos para a primeira. O ENAD não é só uma avaliação, tá? É claro, existe a avaliação dos estudantes que eles fazem num determinado dia específico, Mas ela vai mais além, tá? Além da prova do ENAD, o INEP ele utiliza essa prova e o resultado do Enem desses alunos que fizeram a prova do ENAD para fazer um comparativo de como ele chegou na universidade e como ele está saindo. É o chamado IDD, é o Índice de Desenvolvimento Discente, tá? Então, o INEP quer saber
Como é que a instituição e o aluno caminharam juntos para que pudesse agregar conhecimento a esse estudante, né? Já que ele sai do ensino médio com um determinado status, por exemplo, uma nota 700 ou 800 do Enem, né, ou 600, e como ele chega no final? A instituição, esse aluno, ele buscou conhecimento, né, ele agregou conhecimento durante a sua formação, então esse DD é um dos instrumentos também da avaliação. Além disso, como eu mencionei anteriormente, tem o questionário de estudante, que também é um outro instrumento, além do IDD e da prova do ENAD. E o que é que o questionário faz? Ele pergunta do aluno, olha, qual é a sua percepção sobre a organização acadêmica do curso? Né? Questão, por exemplo, das disciplinas, como elas fomentaram em você a questão de você ir atrás, né, desse conhecimento, né? Quais foram as ações que o curso fez para que você pudesse complementar o seu conhecimento, tá? Tem a parte também da infraestrutura, como o curso e a instituição ofertaram a infraestrutura para que você pudesse desenvolver, né, durante a sua jornada acadêmica, e isso não vai além da sala de aula, vai, por exemplo, dos espaços de convivência, né, de cultura, de lazer, que tudo isso envolve também a formação de estudante. E, por fim, a oportunidade de ampliação. A instituição, o curso, promoveu internacionalização, promoveu, por exemplo, a questão não só da internacionalização, mas o intercâmbio entre instituições do mesmo país, né? Você participou de estágios, a instituição, ela, vamos dizer assim, criou esse caminho, essa ponte com estágio, com a empregabilidade. Então, tudo isso é perguntado para o estudante, né, na hora que ele participa do ENAD. E tem um outro instrumento que é fundamental, Kevin, que esse eu posso dizer assim que está na esteira de obrigatório, tá? O questionário do estudante. Tá? O questionário do estudante, ele é fundamental, né? Porque ele reúne essas informações e ele é fundamental para que o aluno possa concluir o seu curso. Tá? Ele é obrigatório, além da prova do ENAD. Então, é muito importante deixar isso claro, que o aluno ele tem que ver o ENAD como um componente curricular obrigatório na sua formação. Bacana, são realmente muitos critérios. Mas como que um aluno pode se preparar para esse exame e como funciona para a seleção desses estudantes? Perfeito, Kevin. Então, eu vou inverter, certo? Eu vou começar pela segunda pergunta. O INEP ele tem critérios bem definidos para a seleção dos alunos. Como eu disse, acontece de 3 em 3 anos. E não são todos os alunos do curso que participam, é um grupo seleto. E como é feita essa seleção? O INEP estabelece lá, se o estudante, até o período de inscrição, até o final do período de inscrição do ENAD, tiver 80% de integralização, né, da sua carga horária, ou se ele tem previsão de formatura em julho do ano seguinte, ele é um aluno elegível para o ENAD. Então, vou dar um exemplo aqui. Jornalismo são 8 períodos, tá? Isso. Então, vamos imaginar, né, e o jornalismo está elegível para o ENAD desse ano, que os alunos que estiverem no 8º período, que vão ingressar o 8º período agora no 2º semestre, e aqueles que estão ingressando o 7º período no 2º semestre, é esse público. Ou seja, o 8º período é aquele que já passou de 80% de integralização, né, porque no final do ano ele vai fechar essa conta, né, para a sua formatura. E os alunos do 7º são aqueles que vão se formar em julho de 2026. Né? Ou seja, o aluno que vai para o 8º período. Então, o ENAD, ele tem esse critério para os cursos de bacharelado, tá? Então, não são todos os alunos que participam. E sobre a questão da preparação, é muito importante resgatar, por exemplo, aquilo que eu falei para você do IDD. Como o INEP ele quer saber se a instituição agregou aprendizado ao estudante, né, a partir das notas do Enem, e comparando com a nota do ENAD, a gente sempre faz o seguinte: quando os alunos chegam na universidade, principalmente os alunos do 1º e 2º período, nós realizamos uma avaliação diagnóstica. E essa avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação das 4 grandes áreas que o aluno recebeu durante a sua formação no ensino básico. Então, a partir dessas informações, por exemplo, de língua portuguesa, interpretação de texto, lógica, matemática, a gente consegue aferir como está o nível desse aluno nessas 4 áreas que serão fundamentais para a formação dele. Porque o aluno vem do ensino básico dizendo, aqui já é um outro mundo.
Ok, é um outro mundo, você vai ver disciplinas específicas para a formação profissional, mas lembre-se que esse conhecimento do ensino básico, ele é um preparatório, ele é agregado a esse seu aprendizado que você vai ter durante o ensino superior. Então a gente faz esse nivelamento para que a gente já identifique lacunas no processo de ensino-aprendizagem e a gente potencialize mais ainda a aprendizagem desse estudante, né? E isso vai refletir justamente no ENAD, é aquilo que eu disse. Como a instituição ajudou o estudante a agregar mais aprendizado, né, agregar mais conhecimento durante a sua formação, tá? Então, essa preparação é fundamental. E é claro, as avaliações que os professores realizam, elas são avaliações por competências, ou seja, que vai avaliar não só conteúdo, mas também a habilidade do aluno procedimental, a atitudinal também, porque hoje a gente fala de soft skills, né? Essas habilidades socioemocionais, né? O saber fazer e ter atitude também de fazer acontecer aquilo que está ali posto para ele, não é? E, por fim, a gente faz também simulados, avaliação de progresso, né, que a gente vai mensurando, né, como o aluno ele está desenvolvendo as suas competências ao longo da jornada. Então, toda essa preparação, e deixo aqui bem claro, não é só para o ENAD, é para a vida do estudante. A universidade ela está preocupada, né, e quando eu falo preocupada nesse sentido, porque nós somos uma instituição de ensino superior, nós oferecemos educação. Então, a nossa preocupação é preparar esse estudante, através da educação, para o mercado de trabalho, e não só para uma prova do ENAD. Perfeito, professor. Agora uma pequena pausa para falar que os nossos podcasts também podem ser acessados pelo Spotify. Basta ir na barra de pesquisa e digitar por Interações Sonoras. Lá você encontra nossos podcasts Papo Acadêmico e É Sobre. Agora voltando, professor, o ENAD ele já tem mais de 20 anos, certo? E como você enxerga essas mudanças, as mudanças que o exame teve ao decorrer desse tempo e se existe alguma previsão de mudança para os próximos anos? Bom, essa pergunta é perfeita, Kevin, por quê? O ENAD, veja a envergadura desse exame, né? Ele já está completando 21 anos agora em 2025. Né? Como eu falei, ele surgiu lá em 2004, né? Através da Lei 10.861. E é claro que ao longo desse processo o ENAD foi evoluindo, né? Só para você ter uma ideia, no início o curso selecionava os estudantes e agora existe um critério de obrigatoriedade. Os ingressantes, ou seja, os calouros, faziam a prova do ENAD, agora só os concluintes fazem, né? Não existiam notas para as instituições e para os estudantes, agora tem nota para os estudantes e para as instituições, né? E isso fundamenta muita coisa em relação a também políticas públicas, né? Então, vou citar uma evolução muito bacana, né? É a partir da nota dos cursos, que é a reunião da prova do ENAD, do questionário e também do corpo docente, né, que é realizado durante o ENAD, que o curso ele tem um chamado conceito preliminar de curso, é o CPC. E cursos com o CPC, com a nota 3, que é uma nota mínima, né, de padrão de qualidade, fomentam muitas políticas públicas, como, por exemplo, Bolsas Fiéis e ProUni, que é um instrumento fantástico de inclusão socioeducacional. Então, essa evolução diz respeito justamente até ao próprio engajamento do estudante, né? Para que ele vá fazer uma boa prova, ele coloque ali realmente tudo o que ele aprendeu, né? Ele faça essa autoavaliação, mas também pensando que naquele momento ele vai estar representando não só ele, mas também os seus colegas que fazem junto ali, naquele grupo de colegas que também estão dentro daqueles critérios, e ele vai fomentar, através desses resultados, o ingresso de pessoas que ele nem conhece. Olha que legal, né, essa evolução do ENAD ao longo dos anos, né, que fomenta políticas públicas, né? E agora, a partir de 2024, né, nós tivemos algumas mudanças. Por exemplo, as licenciaturas vão ser avaliadas todos os ciclos agora, tá? Os demais cursos, bacharelado permanece de 3 em 3 anos. A prova mudou, não são mais 40 questões, né? São 63 questões, mas continuam focadas em avaliar o conhecimento específico do estudante e a formação geral, né, desse estudante. Quando eu falo formação geral, é esse olhar mais amplo, né, da sua formação, essa transdisciplinaridade, né? A prova dura agora 4 horas e meia,
né? O estudante, ele acessa o boletim, a partir desse boletim ele pode também utilizar no seu portfólio, no seu currículo, né, como um diferencial a mais, né? Então, assim, ao longo de todos esses anos, o ENAD vem evoluindo, né, para que seja, vamos dizer assim, a transparência nesses instrumentos, eles sejam o mais transparente possível no que diz respeito à qualidade do ensino superior e como todos estão oferecendo, né, vamos dizer assim, esse ensino, essa educação para a sociedade, né, preparando esses profissionais para a sociedade. Muito obrigado. Para finalizar, você tem alguma mensagem para passar aos alunos que estão concluindo o curso e podem no futuro prestar o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD? Perfeito. Bom, um conselho, né, uma dica que eu sempre dou para esses estudantes que são elegíveis para o ENAD é que não transforme esse momento assim em uma coisa muito penosa, né? Eu sei que é um exame que acontece no final do curso, o aluno está muito preocupado com os trabalhos de conclusão, né, com a série de disciplinas e tudo mais, mas lembre-se que esse exame é uma autoavaliação do seu conhecimento. Né? Você está dando uma resposta para a sociedade sobre o que você aprendeu e como você está chegando para atuar em sociedade. Porque o profissional, ele, claro, pensa, né, no seu currículo, pensa no seu salário, pensa assim, no seu status, mas lembre-se que todo profissional formado por universidade, o campo de atuação dele é na sociedade, com pessoas, né, com o meio ambiente também. Então, é uma autoavaliação daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele vai entregar, né, para o mundo. Então, o aluno que for fazer o ENAD, e aí eu já digo aqui para esse estudante, né, ele vá com muito afinco, ele vá com muita disposição. E, claro, pensando na sua nota, mas também pensando nesse espírito coletivo, como eu falei para você, Kevin, né? Não é uma prova apenas que avalia o seu conhecimento, mas é uma prova que abre, né? Um exame que abre portas até para o ingresso de futuros estudantes que olham para você e veem como uma referência, né? Como esse profissional que foi formado na instituição. Você está contribuindo para o seu curso também. Exatamente, para o curso, para a sociedade, né, para a nação. Então é muito importante que cada estudante selecionado ele vá realmente com essa disposição, né, de contribuir mais e mais para a evolução da educação superior. Muito obrigado, Minoru. Foi um papo muito esclarecedor sobre esse exame que vai influenciar a vida e a trajetória acadêmica de muitos estudantes. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Kevin, pela oportunidade e obrigado a você que nos ouviu, né, por abrir justamente os seus ouvidos para receber essa mensagem tão importante. O Papo Acadêmico vai ficando por aqui, uma produção do projeto de extensão Interações Sonoras, dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, desenvolvido no Complexo de Comunicação Social, CCS. Apresentação, Kevin Carvalho. Produção, Kevin Carvalho e Tiffany Araújo. Coordenação, Thalita Deda. Edição de áudio, Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo, Márcio Pimentel. Diretor de cena e imagem, Edson Júnior. Cinegrafista, Josevaldo Vieira e Kesley Fonseca. Assistente, Ricardo Lima. Conselho Editorial Podcast Papo Acadêmico. Professores, Jaqueline Neves e Thalita Deda. Até o próximo episódio.